Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP, provocou uma mudança radical no perfil da concessão de auxílios-doença por acidente de trabalho. Segundo a estatística do Ministério da Previdência Social, nos 3 primeiros anos, a partir da sua implantação, houve um aumento de quase 150% no número de benefícios concedidos pelo INSS. Para discutir os efeitos da metodologia que em 2013 completou 6 anos de sua entrada em vigor, o Justiça do Trabalho na TV vai conversar com o engenheiro mecânico Paulo Rogério Albuquerque Oliveira, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Muito bem, engenheiro Paulo, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado falar conosco sobre esse tema. Bom, o senhor foi autor da metodologia do NTEP e eu gostaria de saber, essa ferramenta em vigor desde abril de 2007, ela criou um padrão de adoecimento coletivo, podemos dizer assim. O senhor poderia explicar melhor o que é o NTEP e o que isso representou para os trabalhadores? Muito obrigado pelo convite. Eu levei a fama, mas o NTEP é um produto coletivo, é um produto da sociedade brasileira. Passou por várias fases de interlocução com a sociedade e uma definição científica, né? Afinal de contas foi uma tese de doutorado. Né? O que é o NTEP, Wanderlei? O NTEP é a relação que estabelece entre trabalhar e adoecer. Até então, até 2007, que entrou em vigor essa metodologia, o trabalhador tem que provar que aquela doença era do trabalho. A partir do NTEP, você tem uma relação entre segmentos econômicos e as doenças. E a partir desse momento, da implementação dessa lei, o trabalhador deixou de ter o ônus de provar que a doença é do trabalho. Certo. Quem tem que provar que essa doença não é do trabalho é o empregador. Bom, com essa metodologia do NTEP, o que isso tem a ver, por exemplo, com a comunicação de acidente de trabalho, mais conhecida como CAT? O NTEP nasceu exatamente para superar, para complementar a CAT. A CAT é uma emissão compulsória por parte da empresa quando você tem um acidente de trabalho. E o Brasil vivia, e vive ainda em alguma medida, a subnotificação da CAT, o não reconhecimento do acidente de trabalho por parte do patrão. Então, o que é que a Previdência, esse estudo, produziu? Produziu uma evidência objetiva a partir da epidemiologia, que é a ciência que estuda esse adoecimento coletivo. Então, a gente consegue dizer que é acidente de trabalho mesmo sem a emissão da CAT. Certo. Bom, e como é que está sendo a reação dos empresários em relação ao NTEP? Pode-se perceber aí investimentos na saúde e na segurança do trabalhador por parte das empresas? Sim, o NTEP propiciou a toda a sociedade, os empresários que estão preocupados com a boa gestão, a evidência objetiva de que seu ambiente de trabalho é sadio ou não. Aí, o NTEP veio junto com o FAP, que é o Fator Sanitário de Prevenção. Certo. A partir do NTEP, o bom empregador passou a pagar menos tributo, Wanderlei. Em função da CAT, não tinha como a empresa pagar menos tributo, porque a CAT era informada pelo próprio patrão. Então, se a empresa que produz o doente não emite a CAT, pagaria menos tributo. Então, a CAT era um vício de origem, né? Era algo que não permitia esse tipo de separação de bons e maus empregadores. O NTEP propiciou isso. O bom empregador passou a pagar menos tributo, que é o seguro-acidente de trabalho, que é uma alíquota em cima do valor do salário do trabalhador. O NTEP, portanto, ajuda o bom patrão, uma vez que evidencia quais são os patrões que adoecem mais e menos. Então, numa concorrência de mercado, as boas empresas conseguem dizer para a sociedade que produz bem, bonito, barato, sem causar mal ao meio ambiente e sem produzir doença ao trabalhador. Bom, esse é o resultado, mas em termos de manifestação, já dá para identificar alguma manifestação contra ou a favor por parte das empresas? Alguns setores reagiram, né? Porque, na verdade, você está mexendo com dinheiro, né, Wanderlei? Você está mexendo com lucro, com prejuízo, com tributação, enfim. Mas a grande parte do empresariado entendeu a lógica positiva disso tudo, né? Só lembrando ao amigo, você viveu essa época, o Brasil viveu isso há 20 anos atrás. Se falava em qualidade, lembra, Wanderlei? Claro. De lá para cá a gente não fala mais em qualidade. A qualidade é parte integrante do processo produtivo. Então, o que a gente pensa é fazer a mesma coisa que o saúde do trabalhador. Não se fala mais em prevenção, porque isso é parte integrante do processo produtivo. E as empresas evoluíram por esse estágio de qualidade porque perceberam que ganham mais quando agregam valor. E fazer saúde para o trabalhador é agregar valor ao produto final. Então, essa é a lógica, essa é a ideologia que está por trás. Por isso que os bons patrões, os patrões preocupados com rendimento, com desempenho, compraram a ideia do NTEP. Bom, engenheiro Paulo, nós aqui em Santa Catarina vivemos uma realidade que também não é privativa nossa, mas vivemos com bastante intensidade, que é o trabalho em frigoríficos. Frigoríficos que normalmente estão localizados em cidades pequenas, que empregam
grande parte da população daquela cidade, que por sua vez também depende cronicamente do ponto de vista da economia, do funcionamento dessas empresas. Bom, exigências de importadores fazem com que muito dos cortes especiais realizados no interior dessas empresas seja feito pela mão de obra humana, porque o robô, a máquina não consegue fazer. Como é que fica a qualidade nesse contexto, até porque isso é uma demanda principalmente dos importadores? Perfeito. Se a gente considerar que saúde do trabalhador, saúde humana, é parte integrante do conceito de qualidade, Sim. Esse importador vai importar algo que tem qualidade intrínseca ao produto, Mas que produz doença. e qualidade extrínseca, porque não contamina o lençol freático e não adoece o trabalhador que nele elabora. Então, a nossa proposta, a perspectiva do UNITEP é produza bem, bonito e barato, mas sem contaminar o lençol freático e sem adoecer o trabalhador. O importador vai ficar muito satisfeito porque ele vai ter 5 em 1. Ele vai ter produto bom, bonito, barato, sem contaminar o lençol freático e sem adoecer o trabalhador. Isso é qualidade. Isso significa que essas empresas vão ter que fazer um grande investimento justamente em mecanização para substituir essa mão de obra? Não. Isso significa racionalização do processo de trabalho, pausas, ritmo, algo que seja humanamente plausível. Hoje você trabalha na linha de produção com 8 horas, com 18 cortes por segundo, às vezes até por menos do que isso. Isso é humanamente impossível. Então você consegue produzir bem feito, mas consegue adoecer bastante ainda. A nossa perspectiva é faça bem, bonito, barato, mas sem adoecer o trabalhador. E para isso você não precisa gastar mais nada. É só reduzir um pouco a margem de lucro. Por que você não pode dar 5 minutos de pausa? Certo. Por que você não pode redefinir o processo de trabalho de forma que os tendões sejam aliviados? Muito bem, engenheiro. E a norma regulamentadora número 36, ela veio ao encontro da solução desse tipo de problema que hoje a gente percebe no interior dos frigoríficos? É um pacto social, né? A norma é um pacto social, um pacto político, uma norma tripartite, governo, empresários e trabalhadores, e ela, sem dúvida, é um avanço, porque ela define pausas e ritmo, que para mim é o ponto crucial dos frigoríficos, nesse alto adoecimento que o próprio UNITEP conseguiu perceber nos frigoríficos. Há quem diga que essa discussão não deveria ser tripartite, e sim elaborada, e os mecanismos, o texto ser feito por técnicos e especialistas no setor, mas isso de alguma maneira iria implicar numa falta de comprometimento do lado patronal na aceitação e na implementação da ANR. O senhor concorda com isso? Sim, sim, sim. Por outro lado, a gente poderia inclusive nem ter ANR, Wanderlei. Se o controle de resultado fosse feito, empresa X, quantos você produziu no ano passado de doença? Preste conta para a sociedade. Imagina uma situação dessa. Para que eu, empresário, preciso de norma? Se eu vou ser controlado pelo meu resultado. Então, assim, essa coisa de norma é uma questão que a gente precisa ver com carinho, tá? O empresário não precisa de norma para fazer bem feito. O empresário não precisa de norma para fazer os 18 cortes que o importador quer. Mas ele precisa de norma para proteger o trabalhador? Não faz sentido. Mas tudo bem, a norma está aí, está posta, está funcionando, ok, foi um avanço social, tá? Mas o empregador não precisa disso. Ele vai ganhar dinheiro, vai ter lucro, ele vai saber que o trabalhador dele está sorrindo e não vai adoecer. Por quê? Porque ele tem um sistema de gestão que faz com que o trabalhador fique íntegro ao final do dia e saia sorrindo. Muito bem, engenheiro Paulo, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.